Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre desenho técnico, tá? A gente vai entrar em todos os detalhes, como diagramar, como representar ele melhor, como ter técnicas aí, estratégias para diferenciar o seu portfólio utilizando desenhos técnicos. E essa foi uma sugestão do último vídeo que eu postei. Vocês deixaram vários comentários nesse vídeo aqui, ó, onde eu mostro o meu portfólio. Valeu todo mundo que gostou, deixou aí falando que ficou bacana e tal, e também deixou várias sugestões. E o Felipe, ele deixou essa sugestão, primeiro ele falou aí da qualidade do vídeo, valeu Felipe, bem bacana mesmo. E ele deu a sugestão aqui de fazer um vídeo sobre como inserir projetos executivos no portfólio, né? Tendo em vista que de fato o projeto executivo ele é mais denso. Então eu vou entrar nisso hoje, eu vou mostrar para vocês na prática como fazer, tendo um exemplo aqui de um aluno meu, vou mostrar no Photoshop como eu fiz e dei a mentoria, que inclusive eu até mostrei já lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, eu postei aqui no perfil profissional e no perfil pessoal também, dá uma olhadinha lá. Foi desse projeto aqui que eu mostrei como a gente saiu nessa página aqui, onde a gente tem 3 desenhos aqui técnicos, muita informação, como a gente saiu disso para isso aqui. Então o que a gente vai conversar aqui é exatamente sobre composição, diagramação, representação gráfica e a parte de estratégia também, tá? Então vou mostrar como fazer isso aqui na prática, passo a passo no Photoshop, que foi o feedback que eu dei no portfólio desse aluno que está fazendo o curso ainda. Mas antes da gente entrar de fato nessa parte mais prática da coisa, eu quero falar um pouquinho do que eu falo lá no curso, né? Que não adianta a gente só saber a parte prática, a gente tem que entender o porquê a gente está fazendo as coisas. Então lá no curso eu falo bastante dessas 3 camadas do seu portfólio, né? Então lá na base da pirâmide a gente tem o que? A diagramação e a composição. Então isso é o básico, cara, você tem que ter, porque não adianta você ter o melhor projeto do mundo, o melhor currículo, se seu portfólio ele não estiver bem diagramado, as pessoas não vão conseguir ler direito, né? Vai ser difícil ler. E se não tiver uma composição interessante, também ele não vai chamar atenção e provavelmente ele vai se perder no meio de vários outros portfólios. Então essa base você precisa ter, diagramação e composição. Segunda camada é o que? Representação gráfica. E aí, de novo, não adianta você ter um portfólio super bem diagramado, uma composição incrível, se os produtos que estão ali, eles estão, né, mal representados, a qualidade não está tão boa. Então, é sim necessário e é sim importante você saber representação gráfica, só que aí que tá, muita gente para aí, né? Muita gente fica só na representação gráfica, na diagramação e composição. Só que para você destacar o seu portfólio de fato, você tem que ir além, né? Você tem que utilizar estratégias para extrair o seu melhor. Então é por isso que a gente fala muito sobre estratégia, né? E eu estou tentando trazer isso nos vídeos aqui. No final desse vídeo, inclusive, eu vou te dar algumas estratégias para você utilizar e melhorar aí para destacar os seus desenhos técnicos no seu portfólio. Então fica aí até o final do vídeo. Mas é isso, vamos agora para a parte prática, para vocês verem como a gente consegue trabalhar aquele desenho que eu fiz junto com um aluno na mentoria que eu dei para ele. Então deixa eu trazer o vídeo aqui, que a gente vai ver detalhe por detalhe. Então vejam que, primeiro, o que eu fiz? Eu dei um print basicamente no material dele, né? E desse print, o que a gente fez? Joguei para o Photoshop para conseguir trabalhar de uma forma um pouquinho mais leve, né? Um pouquinho mais rápida, para ir mostrando para ele passo a passo. Então, depois de ter jogado aqui no Photoshop, o que eu fiz? Eu basicamente selecionei o que eu queria utilizar, então aqui já fica uma dica, você não precisa utilizar todos os produtos da sua página. O que eu fiz? Eu escolhi 2, que foi a planta e o corte. A outra planta ali do pavimento de cima não era tão interessante, né? Só de baixo já mostra bastante o projeto. Então selecionei os 2, recortei com Ctrl J, joguei numa nova camada e agora tenho 2 produtos para trabalhar uma composição interessante. Então o que eu fiz? Selecionei só esses 2 e centralizei na página. Então a gente consegue ter uma composição bem mais interessante, tendo essa simetria, né? Eu falo bastante sobre isso também, sobre você trabalhar, né, com simetria, princípios do design. Então aqui a gente consegue ver isso na prática de um jeito bem claro. Então depois, o que a gente fez? Trabalhou na legibilidade. Então como é que a gente consegue fazer isso de um jeito rápido para vocês verem como é que funciona? Eu simplesmente peguei um Levels ali no Photoshop e deixei bem clarinho, para a gente deixar tudo clarinho, tudo numa escala de cinza bem fraquinha. Para
para o quê? Depois na camada, na máscara ali desses levels, destacar exatamente só o que eu quero, que é o quê? A arquitetura. A gente quer ver a arquitetura, ver essas paredes, a alvenaria de forma bem clara, porque aí a gente consegue ver o fluxo, a gente consegue ver o espaço de fato. E aí aqui eu estou fazendo no Photoshop, né, com um brush super rápido, mas é óbvio que você vai precisar fazer isso direto no software que você vai estar utilizando, seja o AutoCAD, seja Revit, ArchiCAD, ou depois, se você jogar o arquivo original em PDF, você consegue trabalhar essa planta direto no Illustrator, ou até mesmo no Photoshop. Aqui eu estou fazendo de um jeito super rápido, que é para mostrar como ficaria esse resultado se fizesse de um jeito certo, né? Destacando bem a hierarquia. Então aqui eu vou destacando detalhe por detalhe, cada alvenaria, pilares também, e aqui a gente já consegue ver um pouco da diferença de como estava antes e como fica depois, fazendo exatamente essa hierarquia visual bem clara. Eu faço a mesma coisa na parte de baixo, com o corte também, então faço de um jeito bem rápido aqui, selecionando exatamente o que eu quero mostrar, que são as lajes, aonde está cortado de fato, e todo o resto fica bem fraquinho, bem clarinho. Outras coisas que eu fui fazendo aqui, trouxe a escala para o canto esquerdo, então coloquei o nome do desenho no canto direito e a escala no canto esquerdo. E fui destacando também as outras informações que são super importantes, que é o que? O nível, né, de cada pavimento, aonde foi cortado, o nome das ruas, né? E para finalizar, para deixar o desenho um pouquinho mais interessante, eu trouxe a paleta de cores que ele estava utilizando, que é um verde. Então, basicamente, eu dei um color fill, né, criei uma nova camada com verde e busquei ali um color mode, que no caso eu utilizei o lighting, né, ali em cima, justamente para deixar toda a planta num verdinho mais claro. E essa é outra dica que eu vou dar para vocês mais na frente. Então, ó, deixei uma opacidade bem fraquinha, que é para também deixar um efeito mais suave. Então, como estava antes e como ficou depois, e a gente consegue ver claramente aqui a diferença. Depois eu trabalhei nos textos, ele tinha muito texto na página, eu trouxe ali basicamente como um texto de apoio, né, pegando umas linhas de chamada, para vocês verem como é que fica bem legal também, você consegue trabalhar uns textos e não necessariamente aquele texto grandão ali do lado, né? Então, além da gente falar sobre essas 3 camadas, eu queria comentar um pouquinho também sobre os 3 tipos de desenhos técnicos que a gente meio que acaba utilizando sempre, né? Então a gente sempre tem aquele desenho técnico convencional, a gente tem o desenho técnico humanizado e artístico, e aquele executivo com cara de executivo de fato, né? Então no desenho técnico convencional, como é que você consegue trabalhar ele? Esse daqui é um desenho, por exemplo, do aluno Cassiano. O Cassiano, ele fez o curso comigo, terminou o portfólio e conseguiu entrar no MM18, por exemplo. Então vejam que esse desenho aqui é aquele desenho convencional que eu falei para vocês, só que ele trabalhou aqui, ó, uma hierarquia super bonita, super bem feita, né? Colocou a legenda de cada espaço aqui, cada ambiente, colocou o layout super fraquinho para não chamar atenção, o que está chamando atenção aqui é só a parede, colocou uma vegetação super fraquinha também, só para mostrar onde tem espaço livre, onde tem vegetação. E aqui embaixo é interessante que ele colocou as elevações, só que colocou um fundo utilizando a identidade visual dele. E isso aqui destacou bastante, né? Deu um contraste visual e deixou essas elevações muito mais interessantes. O seu olho tende a olhar aqui para baixo. Essa daqui já é a planta do Emílio, que ele utilizou aquele primeiro exemplo lá na frente, que eu tinha mostrado para vocês. E aqui é uma outra planta que ele fez, que é uma planta um pouco mais convencional. Muita gente trabalha, né, com esse tipo de planta, que dá para fazer direto do Revit, do ArchiCAD. Ou seja, vejam que a gente consegue ver onde tem espaço livre aqui, muito claro, né, esse verdinho. A gente consegue ver onde tem água, que é a piscina. A alvenaria está muito bem destacada. A gente consegue ver o layout ainda, então dá para ver um pouco da circulação, como ele pensou o projeto. Enfim, escala gráfica também bem sutil, norte bem sutil ali do lado, mas a informação está bem ali. Então vejam, esse daqui é aquele desenho convencional que a gente estava falando, e a diferença de você fazer um desenho bem mais trabalhado, né, com uma representação gráfica bem melhor. E aí a gente tem outros exemplos também, que aí já ficam dicas de como você consegue trabalhar o seu desenho técnico para deixar ele mais interessante. Então esse daqui, por exemplo, é de novo um exemplo do Cassiano, né? Vejam como ele trouxe um desenho técnico aqui super simples, né? É basicamente um detalhe de um banco externo que ele fez. Mas o que ele fez? Ele
trouxe aqui um negativo, então ele trouxe o fundo do papel pardo, né, que era a identidade visual que ele estava fazendo no portfólio dele, e ele trouxe o detalhe aqui em branco, né, em negativo. Então é um detalhe super simples, mas que fazendo isso ficou já super bonito e chama muita atenção. Outra coisa que você pode fazer é fazer exatamente o que ele fez, só que com fundo neutro. Então esse daqui é o desenho do Emílio, do portfólio dele. E o que ele fez? Ele trouxe uma cor vinha aqui, bordô, e só deu o negativo do desenho. Então percebam que, de novo, é um corte super simples de um auditório, um corte aqui de uma escada. Então vejam como já fica muito mais atrativo de olhar, né? Já fica com uma aparência diferente, chama atenção. E aí é aqui que a gente começa a ir nessas camadas da estratégia, para chamar atenção para o seu projeto e para os seus desenhos. E de novo, para a gente finalizar, não tenham medo de utilizar desenho técnico com cara de desenho técnico. Eu vou mostrar agora para vocês alguns exemplos de portfólios de alunos meus, como eles mesclaram isso, né? De utilizar tanto desenho técnico quanto desenho humanizado e aquele desenho um pouco mais convencional. Mas isso aqui também é importante, dependendo da vaga que você for fazer e prestar, né, para poder passar, você ter um desenho técnico como esse aqui, mostra que você sabe fazer desenho para obra. Enfim, a gente já falou bastante sobre isso. Para a gente finalizar, deixa eu mostrar aqui então os portfólios dos alunos. Então, ó, esse daqui, por exemplo, é o portfólio do Cassiano, que a gente falou bastante. Vejam que aqui no começo ele faz bastante desenho humanizado, né? Ele traz o corte aqui humanizado. Ele também traz aqui, ó, aquela planta que a gente viu agora. Só que no final do portfólio dele, ele traz desenho técnico com cara de desenho técnico mesmo, aquele da prancha. Só que vejam que como ele diagramou os desenhos técnicos, né? Ele colocou poucos produtos por página. Então vejam que aqui ele colocou 2 detalhes, né? No outro ele colocou aqui também 2 detalhes aqui do corrimão. Aqui ele já traz um detalhe do que? De um corte aqui. Então ele consegue detalhar e mostrar bem que ele sabe fazer esse tipo de desenho, só que ao mesmo tempo fica bem diagramado. Só que de novo, ó, tem cara de desenho técnico, tá? Se ele fizesse só como esse daqui, por exemplo, talvez a pessoa que fosse contratar ele não ia sentir segurança de que ele possa fazer desenho técnico para ir para a obra, para a prefeitura. Só que quando ele usa os dois e ele joga esses desenhos técnicos mais para o final, aí dá mais segurança para quem for te contratar. Então isso aqui faz muita diferença, galera. Usem desenhos técnicos com cara de desenho técnico mais para o final do seu portfólio. Então, outro exemplo, essa daqui, outra aluna, Amanda Rosa, que também fez o portfólio comigo, finalizou e já conseguiu uma vaga. Vejam que aqui, ó, ela traz desenho técnico mais convencional, né, naquele estilo que a gente já viu. Então, ela faz aqui, ó, o corte, que provavelmente ela fez, eu acho que no ArchiCAD. Ela faz aqui o corte humanizado também, então vejam a diferença, como a gente consegue ver aqui o detalhe da luz entrando, né? A gente só consegue isso no desenho técnico humanizado, né? Onde você traz textura, onde você traz essa ambientação. Então ela fez isso, só que no final aqui também ela trouxe desenho técnico com cara de desenho técnico. Então veja, de novo, ela trouxe uma bancada aqui com cota e tudo mais, que é justamente para ela mostrar que ela sabe fazer esse tipo de desenho técnico e ela daria conta no escritório se precisar fazer de fato. Então fica essa dica para vocês. E para a gente finalizar aqui, eu vou trazer mais 3 estratégias que você pode utilizar. A gente já conversou bastante, o vídeo está bem longo, mas vamos lá então para as estratégias para vocês sacarem e utilizarem isso no portfólio de vocês. Primeira estratégia é o quê? Use diferentes tipos de desenho técnico, que é o que a gente acabou de falar, né? Não utilize só desenho técnico humanizado, ou só desenho técnico convencional, ou também só desenho técnico com cara de desenho técnico, né? Aquele bem com cota e tudo mais. Tenta dar uma mesclada, porque assim você consegue mostrar que você consegue dar conta de todos os níveis ali de desenvolvimento de projeto. Agora é claro que vai depender muito do seu objetivo, a gente já falou disso. Se você quer fazer de fato desenho técnico, né, desenvolvimento de projeto, trabalhar na parte do executivo, você tem que focar na parte do executivo e mostrar bastante disso. Agora é claro que no final você também pode colocar alguns desenhos humanizados, porque isso vai ser um extra para você. Se a vaga for de desenho técnico, de desenvolvimento de projeto, você ter
desenhos humanizados é um diferencial para você, porque provavelmente os outros candidatos vão colocar no portfólio deles só pranchas de desenho técnico, só desenho executivo, entendeu? Então fica aí essa estratégia para você. E o inverso também é verdade. Se você quiser uma vaga só de estágio conceitual, você pode colocar sim cortes humanizados, desenho técnico ilustrado, diferente, mas no final tenta colocar alguns desenhos técnicos um pouquinho mais com cara de executivo, porque assim vai ser um diferencial para você. Então essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia é o quê? Separe um material extra focando só no executivo. Isso é bem importante e essa é uma dica, cara, de ouro. Alguns escritórios vão querer ver um pouquinho mais do seu desenho técnico do dia a dia. E às vezes a gente não tem espaço para colocar isso no portfólio, né? Porque a gente tem que mostrar muita coisa dos projetos e tal. Então o que você pode fazer? Já separa um material seu com uma pastinha ali, com algumas pranchas que você fez num estágio anterior, algum projeto que você fez com algum cliente que deu entrada na prefeitura, ou até mesmo arquivos direto, por exemplo, do ArchiCAD, do Revit ou do AutoCAD. Separe os seus melhores arquivos, onde você organizou os layers, tudo certinho, onde você trabalhou bastante o detalhamento. Pode ser só PDF também, mas é importante que você tenha essa pasta separada. E aí você pode deixar claro isso na hora que você for enviar o seu portfólio. Você pode colocar lá, se você quiser ter acesso a mais desenhos técnicos, né, ou pranchas que eu fiz, me peça por favor que eu envio para você o link. Você pode colocar isso direto no e-mail ou dentro do portfólio também. Então essa é a segunda estratégia, bem importante, faz muita diferença e pouca gente faz isso. E a terceira, para a gente finalizar, é basicamente você utilizar fotos de projetos construídos, tá? Se você tiver, né, no caso, se você já fez projetos construídos, esse é um diferencial gigante, porque pouca gente utiliza fotos no portfólio. A grande maioria vai utilizar só projetos. Agora eu sei que muita gente está no meio do curso, muita gente acabou de se formar e não tem projetos construídos. Mas se você já trabalhou em algum escritório, se você fez algum estágio, e nesse estágio eles chegaram a construir algum projeto no qual você trabalhou, pergunta para o seu ex-chefe, pergunta no seu estágio se você pode utilizar essas imagens no seu portfólio. Agora é óbvio, é claro que você vai deixar claro ali que o projeto é de autoria daquele escritório que você estagiou e que você participou, né, em tais desenhos. Então você pode colocar lá, eu produzi, por exemplo, o detalhe da marcenaria, eu produzi, por exemplo, a planta baixa. Só que aí você coloca as fotos do projeto construído depois, porque isso vai demonstrar para quem está avaliando seu portfólio que você já fez desenhos que foram para a obra de fato, né? Para o canteiro de obra. Isso é super importante, não é só aquele desenho totalmente conceitual, né? Você já participou de algumas experiências importantes. E se você puder trazer foto de canteiro de obra, né? Se você teve a oportunidade de visitar a obra, de fiscalizar a obra, é também importante porque essa é uma habilidade que os escritórios gostam bastante e dão bastante valor nesse sentido. Que, de novo, reforçando, tudo tem a ver com o seu objetivo principal. É claro que aqui eu tento trazer informações mais genéricas que servem para todo mundo, mas algumas coisas talvez não funcionam para você e funcionem para outras pessoas, porque vai depender muito do seu objetivo e o que você quer. E é exatamente isso que eu faço aqui nesse canal, que é trazer estratégias. E cada estratégia é para cada pessoa, não tem como você utilizar uma estratégia que funcione para todo mundo. Deixem mais sugestões aqui nos comentários para fazer os próximos vídeos aqui do canal e deixa seu like e se inscreve se você gostou para receber mais conteúdos como esse. Então é isso aí, a gente fica por aqui. Valeu, tamo junto, galera!